Olá, a paz de Cristo esteja com você. Estamos nesse dia para partilhar a palavra. Estamos nesse momento aqui para partilharmos uma palavra importantíssima que está em Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. Jesus ele está expulsando os demônios. E chegaram alguns príncipes dos sacerdotes ali e começaram a falar, que Jesus ele estava possuído por Beelzebul. E ele ainda falava, era pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Então, Jesus ele está nesse momento fazendo alguns milagres, demonstrando o seu poder acima de todo mal naquele instante. E aqueles homens que estavam ali, então eles começam a reclamar e a falar, olha, quem é que pode expulsar o demônio senão o próprio demônio? E Jesus fica bravo e fala, olha, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. E todo pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque naquele instante, eles estavam querendo colocar o poder de Jesus, que vinha e que emanava do Espírito Santo, ao demônio, achando que o demônio era mais forte e mais poderoso do que o Espírito de Deus. Tem muita gente até que fala essa história de Espírito Santo, demônio, padre, essas coisas existem? Sim, primeiro, se não existisse o Espírito que é mau, nós não teríamos o Espírito que é santo. Então, se existe o Espírito que é santo, significa que existe um Espírito que não é santo, que intitulamos de quê? De demônio, de Satanás, de diabo, a besta fera, o dragão, enfim, entre outros nomes que é colocado. E qual o papel dele? Confundir as pessoas. E foi isso que aconteceu aqui. Uma confusão na cabeça desse povo, em especial dos fariseus, que fala ali, olha, esse homem está expelindo o demônio porque ele está cheio do próprio demônio. Então Jesus ele fica bravo porque está aqui diminuindo o Espírito de Deus. Um povo que é desconhecedor do Espírito de Deus, então atribui a expulsão dos demônios ali ao próprio Beelzebul, ao próprio demônio. Então nesse momento, Jesus ele fala, olha, todo pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Sabe um outro momento que acontece dentro do cristianismo, que muitas pessoas acabam pecando contra o Espírito Santo? É quando uma pessoa é batizada na Igreja Católica e ela depois de se converter, para uma outra religião, uma outra denominação cristã, e aí ela batiza, e fala que foi batizada também no Espírito Santo. É um outro pecado que não tem perdão. Então a pessoa ela tem que prestar muita atenção no que ela está fazendo naquele momento que ela está indo, ou seja, ela não acreditou que aquele primeiro batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses dias até venho conversando com pessoas de outras denominações cristãs que estão vindo aqui na nossa comunidade, na paróquia Sagrada Família, e estou conversando com essas pessoas e essas pessoas estão vindo questionar várias coisas da Igreja Católica, porque elas estão querendo voltar à Igreja Católica, porém, elas estão com vários questionamentos. E ali, uma das coisas que ela me pergunta, que essas pessoas me perguntam, é se o batismo na Igreja Católica ele é válido. E aí nós voltamos lá no início. Eu falei, quem foi o primeiro a ser batizado dentro do cristianismo, se não Jesus Cristo? Então, a partir dali, depois, então, os apóstolos, eles vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você sai para uma outra igreja e você batiza lá, é porque você não acreditou que o Espírito Santo estivesse naquele momento que você foi batizado. É um pecado que precisa ser confessado. E graças a Deus que nessa situação, se você foi para uma outra igreja e foi batizado lá, por ignorância, aí sim você pode encontrar o perdão a partir do momento que você se confessa e reconhece o seu pecado. Que Deus te abençoe
Que Deus esteja ungindo você, que Deus esteja abençoando você, para que você não precise de ir em outras igrejas para que o Espírito Santo de Deus te ajude na conversão. Converta-se aqui, nessa nossa igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.